Olha só quem chegou novamente. Vocês estavam me esperando por mim? Cheguei, meu querido jovem. Vamos nessa. Vamos caminhar pela geografia, tá? Com a aula 38.1. Eu, professor Arimateia, junto com o professor Jorge, o professor Rogério, toda a equipe da mediação, chegando até vocês para levar o que tem de melhor sobre população, sobre geografia, as transformações que vêm ocorrendo. Olha a nossa aula de hoje como vai ser super 10. Nós iremos falar da estrutura da população, da idade, do gênero, das pirâmides etárias, do envelhecimento, tudo isso dentro de um contexto que nós devemos levar em consideração as questões étnicos, culturais e as suas relações com as desigualdades sociais e, claro, os preconceitos, tá? Portanto, quando nós falamos de estrutura da população, nós estamos falando de vários fatores. Observa o texto que nós temos aí, tá? Dá uma lidazinha nele. Percebeu o que nós temos no texto? Fica tranquilo, pode ficar comigo aqui, tá? Porque olha só como nós vamos conversar agora sobre isso. O que dizia o texto para vocês? Que devemos levar em consideração. Primeiramente, a idade. E a idade, nós levamos em consideração jovens até os 19 anos. Estou falando de Brasil, tá? Vamos aprender primeiramente o Brasil. Tem países que podem considerar 16 anos, mas vocês são jovens. Quem está na faixa etária dos 20 aos 59 anos, claro que são os adultos. Eu estou com o pé quase saindo, tá? 58, portanto, estou quase lá. Tudo bem? Acima de 60 anos no Brasil são os idosos. Aí é a chamada terceira idade. Nós podemos ainda analisar a questão do sexo. Quem é que vive mais? São os homens ou as mulheres? Iremos descobrir isso. Quem é que está trabalhando, que nós vamos chamar de população economicamente ativa? Quem é que não está trabalhando, nós vamos chamar de população economicamente inativa? Quem é que está procurando emprego? Tá? Quem é setor primário, secundário, terciário? Isso são setores que nós podemos analisar muito bem um país. Analisar com relação à sua realidade socioeconômica. Diante disso, quando nós analisamos essa população, esse número de habitantes, nós estamos analisando a dinâmica de crescimento populacional. Como é que está distribuído? Nós vamos ter regiões que tem muito homem. Por exemplo, se nós estamos falando de um trabalho, por exemplo, vamos pegar aqui uma grande empresa que está no nosso cotidiano todos os dias, a Petrobras, lá dentro dos oceanos, você vai perceber que quem predomina no trabalho de lá são os homens. Outras profissões que predominam as mulheres, a questão dos salários, quem é que tem melhores salários, quem é que tem menores salários, e o homem recebe o mesmo salário que recebe a mulher, ou existe diferença? Isso nós iremos observar dentro da estrutura populacional. Aqui no Brasil, por exemplo, nos últimos anos, vocês mulheres, vocês jovens, tiveram várias conquistas de direito, principalmente a partir da Constituição de 88, porque no Brasil também as mulheres só tinham direito a que nós chamamos de 2 trabalhos, que era produção de cozinhar, produção de alimentos em casa, cozinhar, e ficar com o esposo. É o que chamamos de cama e mesa. Mas a mulher vem ganhando espaço com muitas conquistas, com muitas lutas, e esse espaço, essa mulher vem conquistando, mesmo assim,
têm os mesmos salários que os homens? Eu estou me referindo à iniciativa privada, porque na iniciativa pública é para ter o mesmo direito. Mas as mulheres ganham o mesmo salário que os homens ganham na iniciativa privada? Não são os que os números mostram. Tudo isso nós iremos analisar a partir de agora, ok? Vamos ter gráficos para ver isso aí, bem importante, tá? Portanto, observa aí, idade e gênero. A estrutura etária da população mundial mudou nos últimos anos, por causa do aumento da expectativa de vida e da diminuição das taxas de natalidade consideradas de modo geral, tá? De modo geral. No Brasil, essa estrutura mudou? Mudou, sim. Nós tínhamos antes que predominava jovens, hoje predomina adultos. E o que é que está aumentando bastante? A terceira idade, os idosos, a partir de 60 anos. Ou seja, você está percebendo que o homem está vivendo mais, entendeu? Quando eu me refiro ao homem, eu não estou só falando de vocês, homens, não. Eu estou falando de vocês, mulheres. E, por sinal, as mulheres vivem mais do que os homens. Você sabia disso? Tá? Vejam bem. Nós iremos observar que tem regiões no planeta que o crescimento da população é muito grande ainda, como, por exemplo, no continente africano, mas, em compensação, nós vamos encontrar países na Europa que tem até um crescimento vegetativo negativo, ou seja, muitos estão já morrendo. Não é de morrendo de novo, é porque aumentou a expectativa de vida. E aí tem um detalhe, vejam bem, eu estou pensando aqui, tá? Se eu tenho muitos idosos, se eu tenho uma esperança de vida maior, portanto, de repente, pode faltar alguém para trabalhar na minha empresa. Tá? Isso porque eu vou observar que a maneira que a população vai envelhecendo e eu tenho a menor quantidade de jovens, de adultos, eu posso ter problema com a falta de mão de obra para trabalhar. Portanto, observe o seguinte, que quando nós falamos de população, nós temos vários pontos para ser analisado, tá? E isso podemos analisar tanto no Brasil quanto relacionado ao mundo. Por que o mundo? Porque nós temos regiões, como é o continente africano, aí você tem Nigéria, Uganda, Etiópia, isso aí é África, tá? Essa região, a população ainda é muito pobre ainda, portanto tem muitos filhos, trabalham muito na agricultura. Iraque, o Egito também tem muitos filhos, passa por a questão do mundo árabe, o mundo muçulmano, tá? Isso são fatos que são reais, mas nós temos de estar preocupados com um fato, com o envelhecimento da população, porque só tem dois caminhos. Só tem dois caminhos. Não tem meio termo. Ou você envelhece ou você morre. Alguém conhece outra pessoa que parou no tempo? De maneira alguma, né? Nós estamos sempre seguindo, tá? Ando devagar, porque já tive pressa, levo o meu sorriso, porque já chorei demais. Hoje sinto mais calma, quem feliz, quem sabe, só tenho a certeza de um mundo que eu sei. Eita, que eu não sei de nada. Para cantar eu sou péssimo. Ô desgraça, canto, música danada. Mas você, meu querido jovem, de repente você dentro de você, aquela música sobre população, tá? E aí, quando nós falamos de população, temos de levar em consideração de que essa população está aumentando. Olha aí,
Atualmente, 5 países concentram 54% do total de pessoas com mais de 60 anos. É de 80 anos. É a China, é o Japão, é os Estados Unidos, é a Índia. Atualmente, 5 países concentram 54% do total de pessoas com mais de 80 anos. Eu tenho na China, eu tenho nos Estados Unidos, na Índia. Só vou chamar a atenção para vocês um detalhe, tá? China e Índia só aparece aí porque a população de lá é muito grande. Mas isso são características de países ricos e não de países pobres, tá? Agora, o Brasil está cada vez mais envelhecendo. Olha aí, o Brasil lá para 2050 vai ter velho pra caramba. 2050, Arimateia, falta tanto tempo, mas vocês vão estar com 47 anos. E o Arimateia vai estar com 88 anos, olha só. Envelhecimento populacional. Está aí. Quais são as causas de a população estar envelhecendo? A medicina melhorou. Por que melhorou? Porque tem pesquisa científica, meu filho. Tem tecnologia. Tem melhores acompanhamentos, melhores alimentos. Claro que tem alguns alimentos aí que são péssimos, mas de um modo geral pode dizer que a alimentação melhorou. Isso contribui para o envelhecimento. E com isso, a população do mundo está aumentando de velhos. Olha aí os dados da ONU. Ela acha que em 1950, existiam 250 milhões de indivíduos com mais de 60 anos no planeta. Daí para cá, a população veio só aumentando. Olha aí, 2.606 milhões. Se você for contar hoje, vai ter muito mais velho ainda. Por quê? Porque nós estamos tendo cada vez mais uma taxa de fecundidade menor, tá? Essa taxa de fecundidade menor significa que as mulheres estão tendo uma menor quantidade de filhos. Atenção, meus queridos jovens. Atenção, mulheres. Quantos filhos você quer ter? A minha mãe era assim, tá? Lá em casa, meu pai não tinha esse problema não, tá? Todo ano era um. Ainda bem que não nasceu de gêmeos, né? Mas, hoje, as mulheres não querem mais essa quantidade de filhos, porque é muito caro criar um filho na cidade. A mulher está estudando para entrar no mercado de trabalho. A mulher, muitas vezes, pode querer sua dependência financeira. Eu falei essa palavra, dependência financeira. Dependência social. Professor Arimateia, não, eu acho que estão tendo pouco filho por causa que tem muita televisão, tá? Agora tem celular, ninguém mais desliga o celular, não tem nada a ver. Tem a ver com as condições socioeconômicas, portanto, estão tendo menor quantidade de filhos, porque melhorou as condições socioeconômicas, tá? Isso se analisa de uma forma geral, você observa aí que vem diminuindo no mundo. Mas lembrando a vocês que o continente africano ainda tem um grande crescimento populacional. E que é a África? Pobre, tá? Portanto, pobre gosta de ter filho, tá? Já quando se fala de países que têm melhores condições socioeconômicas, essa quantidade de filhos é bem menor. Por quê? Essa população hoje, ela cresce muito pouco. Quando o cara quer aposenta, quer envelhecer, ele quer viajar pelo mundo. E se morrer antes, professor Arimateia? Azar dele. Tá? Azar dele. Morreu, já era. Tá? O cara diz assim, a minha vida é andar por este país para ver se um dia eu me sinto feliz. Atenção, galera, você já viajou? Já viu diferenças na população? O estado de Rondônia é um estado jovem, mas onde tem muitas crianças ainda no Nordeste, porque está relacionado com a pobreza. Mesmo assim, lá tem muitos programas sociais muito bons que contribuíram para ter um equilíbrio, tá? Eu já falei mais de uma vez para vocês, em vários dias, que o continente europeu tem o maior número de idosos. E por quê? Relaciona com as condições econômicas, tá? Veja o que está aí. Leia esse texto aí, por favor. Entendeu bem? Por que a Europa tem tantos jovens, a União Europeia, tantos idosos?
porque foi lá que teve início a Revolução Industrial, foi na Europa que passou por grandes mudanças sociais. Mas, professor Arimateia, fala, meu filho, eu estudei em História que lá teve 2 guerras mundiais, e aí não acabou com a população? Deu um baque. Mas, essa guerra também pode entrar como fatores que contribuiu para a população ter menor quantidade de filhos. Poxa, eu vou lá ter filho? Para o meu filho ir para a guerra? Não, vou diminuir, tá? Mas um dos grandes fatores foi a urbanização e a descoberta de novos métodos anticonceptivos. Ok? Vamos em frente. Estima-se que essa população atinja 37% em 2050. Pode ficar tranquilo que o Arimateia vai estar lá de corpo e alma. Portanto, as expectativas dos países ricos, elas são altas, enquanto no Brasil estão 74 anos para os homens, tá? E de um modo geral 75 homens. No Japão, ó, chega a 84. Na Islândia, mas também morar na Islândia é um frio danado, chega a 82. A Suíça, 83. Tem mais alguém aí? França, 82,5. Quer dizer, a Arimateia ficou dividida no meio? Não, isso é uma média da aritmética, tá? Itália, tá? Canadá. Resumindo, só temos países ricos aí. Tudo acima dos 80 anos. Fechou? No Brasil, essa média cai para 76,3 anos. Olha a diferença, Brasil é pobre, o Brasil é um país emergente. Enquanto esses países que estão aí, todos são países de boa qualidade de vida. Fechou? Vamos mais um outro, tá? Ah, professor, passou ali Estados Unidos, 78,5. Deixa os Estados Unidos de lado, tá? Eu quero ir aqui agora para o contexto e aplicando. O Japão comemora o Dia do Respeito aos Idosos. O Japão comemora, com respeito, o Dia aos Idosos. Um dos países que tem mais desrespeito para os idosos é o próprio Brasil, tá? Portanto, quando você diz assim, eu tenho um pai com 74 anos, isso é um orgulho, isso é um orgulho. Mas quando você diz assim, e o seu pai? Você diz assim, meu pai já morreu. Cara, muitas vezes é uma criança, é uma tristeza. Portanto, há esse diferencial, tá? Fique atento a isso. Veja esse texto. Identifica uma característica positiva e uma consequência negativa do fato do Japão ter uma população idosa numerosa. Positiva, o fato do Japão apresentar uma alta qualidade de vida. Negativa, vai aumentar as despesas do governo com questões sociais, com doenças, com questões previdenciárias. Por que, professor? Com doença? Porque os idosos adoecem bastante. Os jovens adoecem pouco. Fica atento a isso aí, tá? Jovem adoece pouco, enquanto idosos adoecem bastante, tá? Isso são fatores que hoje preocupam a população do mundo de uma forma geral. Veja bem, aqui nós temos exemplo de pirâmides etárias, tá? Aí, a formato da pirâmide etária é de um país considera fundamental as taxas de natalidade e mortalidade. Vamos lá, vamos lá. Passando mais uma aqui. Cadê minha pirâmide? Aí, vamos para o quadro. Vamos aqui a nossa luz eletrônica. O que é base? Primeiro você analisa que as mulheres estão desse lado, ó. Os homens estão desse lado. Em qualquer pirâmide etária que você pegar, as mulheres, você olhando para essa pirâmide, as mulheres estão ao seu lado direito, os homens ao lado esquerdo. Essa pirâmide, por que diz que é de um país jovem? Porque o país jovem tem base larga. Base larga.
O topo dela, ou ápice, topo ou ápice, ele é estreito. Portanto, eu estou analisando um país onde tem uma grande quantidade de jovens, onde precisa fazer investimento em educação, em lazer, em saúde, para transformar esse jovem numa excelente base, tá? Numa excelente base, tá? Portanto, diante disso aí, nós já podemos observar que esse país tem uma despesa muito alta com os jovens, certo? Portanto, se não tiver uma boa distribuição de renda, termina tendo consequências. Tá? Portanto, o que é que nós temos aí? Elevada taxa de natalidade, grande expectativa de vida, grande perspectiva de crescimento demográfico, tá? Para um futuro próximo. Ok? Portanto, os países acham que, tendo bastante filhos, eles vão melhorar economicamente. Tudo bem? Até aí está tudo ok? Vamos ao próximo. O topo é estreito, ou seja, há poucas pessoas nos grupos de idade mais elevada, o que implica uma expectativa de vida baixa e uma de mortalidade muito alta. Por fim, esse perfil de economias periféricas, sobretudo de algumas regiões da África, Ásia e da América Latina. Pirâmide etária de um país adulto, de um país rico. Olha como é que é a pirâmide etária. Vamos dar uma observada logo nessa pirâmide, certo? Olha aqui, ó, a base dela ficando mais estreita, tá? A base está ficando mais estreita. O topo ou ápice está ficando mais largo. Portanto, aí você tem uma grande diferença. Esse é um perfil típico de países como o Brasil. Portanto, as pirâmides etárias de países adultos apresentam uma relativa diminuição da base, ou seja, uma progressão desses índices de fecundidade e natalidade. Tá? Tudo bem? Até aí tudo ok? Olha agora aí a pirâmide de um país idoso, tá? Portanto, nós temos jovens, adultos e idosos. Atenção, meu querido jovem, que está aí agora me acompanhando, ó. Aqui, ó. É a base. Isso daqui são jovens. Jovens. Portanto, aqui em cima é o topo, ó. Topo. Beleza? Portanto, essa é uma pirâmide aonde a base está muito parecida com os jovens e está muito parecido com o topo, tá? Portanto, você observa a grande diferença entre essa pirâmide etária aí e a população de países pobres, por exemplo, da África, ok? Vamos para o próximo. Portanto, agora nós iremos falar de população economicamente ativa, PEA, tá? População economicamente ativa e população economicamente inativa, tá? Ok? Portanto, vejam só que quando nós falamos de população economicamente ativa, nós estamos falando de quem está trabalhando, certo? Você já trabalha? Ainda não? Que 95% falou que ainda não trabalha. São muitos jovens. Outros falaram que trabalhavam em casa. Se você não tem ainda um salário, você é população economicamente inativa, você é estudante. Seu pai trabalha, sua mãe trabalha, é população economicamente ativa. Agora aqui um detalhe, a culpa não é minha, não é do Rogério, não é do Jorge. Se você quiser reclamar de alguém, vai lá no IBGE, tá? Que é o Instituto Brasileiro de Geografia. As mulheres que trabalham só em casa são consideradas população economicamente inativa, certo? As mulheres que trabalham só em casa são consideradas população economicamente inativa. Tem aqueles empregos que também são chamados de subemprego, mas nós vamos ver isso numa sequência. Vamos para o próximo.
Tá? Olha o que nós temos aí agora por à frente. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a população brasileira, tá, tem 63% dela está economicamente ativa. Só que dentro disso aí, nós vamos perceber que tem muitas pessoas que trabalham sem carteira assinada. Aí é chamado setor terciário informal. Quando eu trabalho de carteira assinada ou eu pago para o INSS, eu estou recolhendo meus impostos, eu sou considerado a população economicamente ativa, formal, tá? Portanto, tem esse pequeno, grande detalhe. Fique atento aí. Tudo bem? Portanto, isso significa dizer que a maior parte da população brasileira está na população do setor terciário. Mas, Arimateia, o que é primário? Setor primário está relacionado geralmente ao campo, está relacionado geralmente à produção de minérios. Ou seja, vamos falar numa linguagem fácil para você? Setor primário seria a grande quantidade de matéria-prima. O setor secundário, que relaciona a indústria, a construção civil, é o setor da transformação. E o setor terciário é o comércio e serviços. Tudo bem? Até aqui está tudo ok? Que bom. Vejam bem, eu tenho, tá, 3 setores. Vou colocar aqui, ó. População economicamente ativa, PEA. Essa população pode ser setor primário, que está relacionado à agricultura. Vou chamar de agropecuária aqui logo para vocês, tá? Agropecuária. E o extrativismo, seja ele mineral ou vegetal. Extrativismo. O setor secundário está relacionado com a indústria, a transformação. Indústria. E o setor terciário está relacionado com o comércio e os serviços. Portanto, esse aqui é comércio e serviços. O que é serviço, professor Arimateia? É isso que eu estou fazendo aqui. Portanto, vejam só. Dentro desse setor terciário, eu ainda posso ser formal e informal. Vem ver o seguinte, vamos lá. Vamos pensar no Brasil. Pensou no Brasil? Aí, alonga. Um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro. É importante, né? Dar uma alongadazinha. Portanto, no Brasil, o país já apresentou uma modernização muito grande, praticamente em todos os setores. Por isso, fica muito difícil, preste atenção bem nisso, fica muito difícil separar o que é primário, secundário e terciário. Mas eu sei que no Brasil, a maior parte dos nossos trabalhadores, inclusive o Arimateia, toda essa equipe da mediação tecnológica, trabalha no setor terciário, que é terceirizado, tá? Setor de serviço. Agora tem um detalhe, eu, Arimateia, com os outros professores que estão aqui presencial ou aí com vocês, somos legalizados, tudo direitinho, um mundo maravilhoso. Esse setor terciário é. Mas os jovens que trabalham conosco também, da produtora,
É setor terciário, também trabalhando tudo bonitinho, lindo, maravilhoso, legalizado. Tá ótimo. É setor terciário, só com uma diferença. O serviço deles não é pago pelo Estado diretamente, eles não são funcionários do Estado, é pago de forma indireta. Isso é chamado de terceirização. E ainda tem mais essa terceirização. Essa terceirização é resultado de uma política do governo chamada de neoliberalismo. Chegou no Brasil com o governo Collor de Mello, terceirizar os serviços. Portanto, o Estado passa vários serviços para outras empresas. Você vai a um banco, por exemplo, o Banco do Brasil, você chega lá, tem uns funcionários do Banco do Brasil, mas lá fora tem um outro trabalhador que está com a arma de lado. Ele não é funcionário do banco, mas ele está trabalhando legalizado, portanto, o serviço dele foi terceirizado. Existe aquela terceirização ainda que é a informalidade. Portanto, eu quero dizer a vocês que o setor terciário vai do catador de latinhas, do gari, até o mais alto pesquisador. É um setor amplo. Isso significa dizer que num país como o Brasil, que a maior parte da população mora no campo, a nossa economia é baseada, a geração de emprego no setor terciário. É o que tem mais geração de emprego. Tudo bem? Mas quando o Arimateia trabalhava lá no campo, ele era setor primário. Se o Arimateia trabalhasse numa indústria, como temos aqui no estado de Rondônia, indústria do agronegócio, ele seria setor secundário. Mas fica difícil separar quem é primário, secundário e terciário em muitos casos. Beleza? Tudo isso faz com que nós podemos dizer que tem países desenvolvidos de economias terciárias, nós podemos dizer que tem países muito pobres que ainda a economia está no setor primário. Isso é um detalhe muito importante, tá? Fica bem atento a vocês, tá? Até hoje a China é um país que a maior parte da população já mora na cidade, mas ainda tem muita gente no campo. A Índia, a maior parte da população ainda mora no campo, mas a maior parte dos países, a população saiu do campo para a cidade. Isso não significa dizer que acabou a fome, mas ele foi sonhando com dias melhores. Ele foi sonhando com uma qualidade de vida muito melhor que não ocorreu. E não ocorreu por quê? Porque nem tudo o terceiro setor consegue resolver. Ele começou a receber trabalhadores, mas aí foi tendo excesso de mão de obra. Isso nós chamamos de setor terciário hipertrófico ou macrocefalia econômica. Professor Arimateia, fala, meu filho, o senhor está dizendo de que macrocefalia é uma doença? É uma desorganização, tá? E quando eu falo de economia informal, setor inchado, é porque o setor terciário, hoje com o uso da máquina, não é capaz de gerar emprego para todos. Alguém vai sair perdendo, mas alguém também vai sair ganhando. Você pense sempre nisso. Sempre tem alguém ganhando dentro de um capitalismo. Por quê? O que é que o capitalismo visa? Lucro. Portanto, se ele visa lucro, eu tenho de buscar esse lucro aonde? Lá dentro do mercado de trabalho. E aí, muitas vezes eu contrato sem ser estatutário para ter justamente isso aí, com mais garantia, tá? O Brasil tem uma economia terciária, os países ricos têm economias terciárias, mas entendam, no Brasil, devido à desigualdade social e inchaço urbano, cresceu muito o setor terciário. Eu vou falar isso para vocês. Tá? Cresceu muito a informalidade. Tá? Eu aqui estou formal, porque eu estou de carteira assinada, tá? Tem tudo direitinho, portanto, eu sou formal. Aí tem mais. Eu sou bonito. Qual é o problema?
Meus queridos, eu trabalho no setor formal, eu trabalho no setor legalizado pelo Estado. Se eu fico sem trabalhar, olha só o exemplo. Eu fiquei 1 ano e 6 meses sem trabalhar. Se eu tivesse de forma ilegal, sem carteira assinada, tinha ficado cada dia mais pobre. Tá? Mas como eu estava com tudo carteira assinada, recebi dos 2 locais. Ok? Mas nós vamos chegando ao final. Nós ainda falaremos mais disso ainda. Meu jovem, minha jovem, meu professor, minha professora, aquele abraço. Eu agradeço ao grande arquiteto do universo. Até o próximo encontro. Muito obrigado. Fui. Tchau.